Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Bem, hoje nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo em áudio, justamente para esclarecer algumas dúvidas de muitas pessoas a respeito de como faço para ser um judeu nazareno. Bem, o que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: isto em questão de você ser um judeu nazareno, você precisa, primeiramente, em vez de pensar em ser um judeu, você primeiro deve buscar o conhecimento de se voltar para o Eterno de fato, de verdade. Porque isso que importa, ou seja, uma mudança interior. É isso que o Eterno quer de todos nós, porque não há judeu, não há grego, não há ninguém por diferença raça, cor, etnia e assim sucessivamente. O Eterno não quer saber se você é um judeu, se você é um israelita. O Eterno, Ele quer que você o glorifique ou sirva Ele de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu fervor, independentemente do seu título, independentemente de onde você procede, de qual país, de qual linhagem. O Eterno, Ele está acessível para todos aqueles que o buscam de todo o coração. Nós devemos entender o seguinte: veja só, nós temos o nosso pai Abraham Avino, nosso pai Abraão, que com o decorrer do tempo, com o decorrer da sua vida, há muitos anos atrás, ele foi constituído como e computado como total confiança para o Eterno. Ou seja, ele fez boas obras, trabalhou em prol do próximo para ajudar muitas pessoas. Nós temos a história de Abraham Avino que está nos livros do Midrash. Nós temos alguns livros antigos e também na Torá, na Brit Hadashah, que fala sobre a respeito de Abraham Avino, de nosso pai Abraão na fé. E por isso que ele justamente foi computado como justiça na confiança. E ele se tornou o pai de muitos. Depois de Abraão Avino veio Isaac, depois de Isaac veio Jacove, e depois de Jacove veio os 12. Os 12, depois veio Israel. Israel foi aquela multidão que saiu do Egito. Dessas tribos dos 12, 2 se destacaram. Então devemos entender que 2 se destacaram dessas tribos. Quem foi? Primeiro Levi, Nós temos Pinhas, que se destacou com seu zelo, com seu cuidado, lá na época do povo de Israel. Nós temos Arão, que também se destacou, e foi sumo sacerdote, servindo ao Eterno no templo. Toda a linhagem de Levi serviu ao Eterno. Veja, eles se destacaram. Depois, quem se destacou no zelo foi Judá. Judá se destacou no zelo, no estudo, nos escritos, e intérprete da Torá, intérprete da lei, como diz alguns. Se destacou justamente para o quê? Para que todas as pessoas hoje viessem ter acesso aos estudos do Eterno através dos escritos dos judeus. Então, eu mesmo não conheço nem meu bisavô. Muitos de nós não conhecemos os nossos avós, nossos bisavós. Por quê?
justamente porque nós perdemos a nossa identidade. Então o que eu quero dizer com isso é que você que está preocupado em ser um judeu nazareno, ou ser um judeu, colocar um kippah, um talite, então isso não é fundamental. Isso não é o foco. O foco não é este. O foco não é você se intitular um judeu, né? Muitas pessoas têm nos mandado e-mail e às vezes nos perguntam no WhatsApp, no grupo que nós temos no WhatsApp com várias pessoas, até mesmo de outros países. Então muitas pessoas têm perguntado como faço para ser um judeu. Ela era do cristianismo, agora está fora de uma denominação da igreja, e eles têm nos perguntado, né? E eu falo o seguinte: bem, você, em vez de ser um judeu, você pertence ao Eterno? Aí a pessoa, não, eu não tenho me dedicado muito, tal. A maioria falam isso. Então eu falo o seguinte: então você tem que praticar as obras de Avraham Avinu. Que Abraão não era judeu. Abraão, ele era um arameu que procede de Israel, né? Que um arameu que depois foi o povo de Israel. E assim sucessivamente. E é isso. Então você tem que se preocupar com as obras que Avraham Avinu fez, que foi a tzedakah, o amor ao próximo. Existem histórias na Brit Hadashah, e também existem outras histórias no Midrash que conta que Avraham Avinu ele ficava à porta de sua tenda esperando um viajante. Quando aquele viajante vinha, principalmente ele atendeu muita gente de Sodoma e Gomorra, as cidades que foram destruídas. Então, ele atendeu muita gente que passava pelo caminho, que eram viajantes, e ali ele chamava aquelas pessoas para almoçar em sua casa, comer em sua casa. E aí ele dedicava aquela refeição para estes. E como ele dedicava aquela refeição para essas pessoas, ele fazia aquele banquete. No momento que aquela pessoa estendia a mão para comer, ele falava: ó, espera um pouco, vamos agradecer a Hashem, vamos agradecer ao Eterno. E ele pensou, e o rapaz pensava, ou a pessoa pensava: como assim? Quem é este? Ele falou: é o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra. Aí olha, mas eu sirvo a um Deus estranho. E Avraham Avinu: não, mas esse aí é o que criou as frutas, as árvores. E aí ele conscientizava aquela pessoa de que o Eterno é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. E aí aquela pessoa se conscientizava. Enfim, ele ajudava as pessoas a se conscientizar, além de ajudá-las. Então veja o que Avraham Avinu fazia. Isso é um dos, né? Ele suplicou pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele suplicou pelas pessoas, lembra? Você lembra da passagem que ele perguntou umas 3 vezes para o Eterno: e se tiver tantos justos? Então, às vezes você quer ser um judeu, mas você vai ver, alguns judeus estão negando Yeshua. Você quer ser judeu, mas alguns judeus estão negando Yeshua em todos os sentidos. Uns que estão saindo do cristianismo, indo para o judaísmo, se infiltrando em mitos, se enfiando em mitos, em tradições que nem lhes pertencem. O foco de se fantasiar. Então, muitas pessoas estão fazendo isso, porque querem se fantasiar de... É complicado hoje você passar por uma situação de que você está vendo e testificando muitas coisas. E é ruim, isso é triste. Mas o Eterno, ele quer abençoar você. O Eterno quer que você se volte para Ele, que você venha se entregar para Ele de fato e de verdade. É isso que Ele quer. Ele quer que você pratique as obras de Avraham Avinu.
Ele quer que você pratique as obras da Tzedakah, um ato de justiça, e não se fantasiar de judeu, e não ter um nome. Tem muita gente que está tendo nome de judeus, né? Herdando nomes de judeus, e as suas obras são obras repugnantes, são obras que são desaprovadas pelo Eterno, justamente porque esta pessoa tem se comportado como um ímpio, como uma pessoa vulgar, como uma pessoa que não tem amor ao próximo. Então, tem muita gente herdando nomes aí, colocando nomes do judaísmo, de algum dos povos, do povo de Israel, e colocando em seus nomes, né? Mas eles mesmos não vivem aquilo que realmente expressam este verdadeiro nome, este verdadeiro significado deste nome. Então, é isto que nós temos que ter em foco: obedecer ao Eterno e não ser um judeu, como está escrito lá em Gueliana, né? Os que se dizem judeus e não são, e são sim sinagogas de Satanás. Vejam só, sinagogas de Satanás. Então, isso é muito sério. Então, se eu fosse você, eu observava e procurava entender, se conscientizar em praticar as obras boas, né? Os atos de justiça, ter amor para com as pessoas, entendê-las, ser afável, ser uma pessoa que compreende, que realmente ande no caminho da justiça, e não uma pessoa que só quer saber de ser e de ter o título de judeu. Isso não pode. Isso não pode acontecer com você que está ouvindo este vídeo, né? Que está ouvindo este áudio que eu estou disponibilizando para vocês, justamente para conscientizá-los de que você não precisa ser um judeu para servir o Eterno. Você não precisa. E Yeshua, escuta o que eu vou falar para você. Ele disse que a salvação vem dos judeus, mas ele não disse que é para você ser um judeu. Nunca falou isso. Você tem que pertencer, se possível, você pertencer pelo menos ao povo de Israel. Entendeu? Pertencer pelo menos do povo de Israel. Depois que, se você pertencer do povo de Israel, pelo menos um efraimita, isso está bom demais. O resto é resto. E não adianta você ser judeu, não adianta você ser efraimita, ser Benjamim, ser Isacar, Zevulon. Não adianta você pertencer a nenhuma dessas tribos e ser mal perante os olhos do Eterno. Isso não adianta nada, né? Mas o foco é ter as obras voltadas para o Eterno, ser aprovado diante dele, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.